feliz e damos boas-vindas ao retorno dos irmãos que foram para o EMA Rio, primeiro o EMA Rio, e os irmãos foram trabalhar também, ficaram 2 domingos fora, é bom revê-los. Nossa obra no Nas Kids, irmãos, acho que está chegando na reta final. Tá? Então, sei que talvez aí, dentro de 15 dias, vamos ter, talvez, finalizado, em nome de Jesus. Ore por isso, nós dependemos do trabalhador. Eu vou pedir à tesouraria, né, que faça um levantamento para nós. Eu acho que nós já ultrapassamos 20 mil, tá? Então é bom para você saber. Ontem, em relação material, sempre tem uma relação complementar. Então, só para você ter uma ideia, nós precisamos de mais de 90 placas de drywall para finalizar a parte do banheiro e fazer as 2 salas aqui ao lado. Tá? Eu falei, e os forros? Ele falou, não, deixa o forro para depois. Forro ali do templo infantil, dos banheiros, da copinha e das salas. Por quê? Porque a obra é assim também. Se você compra tudo de uma vez, fica muito material no ambiente de trabalho e isso acaba atrapalhando e pode estragar também o material. Então, o dono da obra gostaria de comprar tudo de uma vez, parcelar em 365 vezes, tá livre, mas quem trabalha na obra prefere não fazer assim. Tá certo, engenheiro? É assim, né? Então, mas graças a Deus estamos entrando na etapa final. O irmão Marcos já começou a fazer uma preparação para a pintura. Talvez essa semana ele já pinte para 2 salas. Então, que vem domingo já vai estar 2 salas. Drink, né, Letícia? Vai faltar a porta. É, a, essa semana também, na quinta-feira, irmãos, nós tivemos o início do curso Administração Financeira e a irmã Aparecida estava dizendo que ela estava morta, descansada. Não sei quais foram as atividades dela na quinta-feira, mas ela saiu daqui dizendo, graças a Deus que eu decidi vir. Realmente foi muito especial. Então, são 12 aulas, eu acho, né? E a, a, Deus usou o pastor Ramiro de uma forma muito especial mesmo. É porque eu entendo que quando a Bíblia fala que Jesus falava como tinha autoridade, era sobretudo porque ele era uma pessoa que ele falava aquilo que ele fazia. Então, diferentemente dos outros líderes religiosos da época, fariseus, os saduceus, os escribas, que eram também mestres que ensinavam, mas quando Jesus falou, eles perceberam, ele ensina como quem tem autoridade. Então, para mim, a autoridade do ensino não está no saber, mas está no praticar. Quando você pode ensinar muito bem, mas se você ainda não vivenciou vitórias naquela área, que bom, né? Pessoas vão ser abençoadas. Agora, quando aquilo que você ensina é algo que você também já pratica, então isso faz toda uma diferença. Inclusive, Jesus também falou sobre isso, dizendo que iam conhecer a verdade da sua doutrina aqueles que a praticassem. Então, lá fora nós sabemos que é muito bem trabalhada essa questão desse binômio teoria e prática, mas isso, a origem é na Bíblia. Deus fala, né? Então é o conteúdo, mas ele sempre fala, agora você faz com isso. Você deixar de lado, é como o homem que construiu a casa sobre a areia. Se você colocar em prática, vai fazer toda a diferença. Então nós aprendemos, não é só para saber, aprendemos para sermos transformados pelo ensino que nós recebemos. Então, fica o desafio, o convite. Você quer dispor o seu coração para Deus investir nessa área da sua vida, venha quinta-feira no curso de Administração Financeira. E também convide outra pessoa para ser abençoado, certamente ela vai ser também muito abençoada. Hoje é o primeiro domingo de agosto. Já fez as contas? Falta 4 meses para encerrar o ano. Nossa, né? Olha só, já passou mais do que tem para vir.
em relação a 2024. Mês, daqui a pouco, acabou o ano, 2025. Estamos em agosto. Hoje é o primeiro domingo, então nós temos Santa Ceia. Agora pela manhã, para quem não vai retornar à noite, tá? Então vamos calar aquele setor ali, né? Lado esquerdo. Você vai agora pela manhã, dirige aquele local, ser servido. Pode servir, pastora Thalita? A pastora Thalita vai a ceia para todos juntos, logo mais à noite. É, essa semana temos aí a Boca, né? Beatriz de Souza, né? Ouro olímpico, não é isso? Carinhosamente chamada de Bia, é lá de Peruíbe, São Paulo. E eu não conheci Peruíbe, não, mas eu conheci a cidade vizinha, que é Itanhaém. Meu cunhado mora hoje. Mas tem uma entrevista da técnica da Bia, cara, acho que é meses, também ganhou um olímpico. E uma frase da entrevista dela, vou abrir aqui para ler, deixei perto para tempo, eu vou apenas citar. Tá? Mas é uma entrevista que ela deu na televisão, o repórter entrevistando a técnica dela. Qual foi a frase que me chamou? A frase foi essa, assim, é, a Bia, ela segue a estratégia que foi traçada. Enquanto estiver dando certo, nós não mudamos a estratégia, só mudamos se estiver dando certo. E esse comentário estava dentro da questão, né, que a estratégia era traçada de acordo com as adversárias. Eles mapeiam, né, adversários, né, que vão lutar e analisam todas as questões. Traçam uma estratégia com o objetivo de quê? Superar o adversário e vencer aquela disputa. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, nós temos um adversário. Já ouviu falar dele? Então, a pergunta hoje de manhã é: o nosso adversário, ele também traça estratégias para nos derrotar? Nós devemos traçar estratégias para vencê-lo. Mas às vezes nós pensamos só desse lado. E eu creio que a Bíblia e Jesus nos mostram que é importante também nós fazemos essa pergunta se o nosso inimigo também, que é nosso adversário, portanto, no combate espiritual, ele quer vencer você. A pergunta é, ele traça estratégias? Se ele traça estratégias, a segunda pergunta é podemos saber quais são essas estratégias? Deus disponibilizou para nós essas estratégias nas Escrituras para que, conhecendo elas, nós possamos superá-las? Eu creio que sim. E eu separei só aquilo que eu chamo hoje de manhã as 3 maiores estratégias do nosso inimigo. Eu ia falar de 30, mas não dá. Mas então, as 3 maiores estratégias do nosso inimigo, que ele coloca em prática com o objetivo de vencer você espiritualmente. Quais seriam elas? A primeira, ela está lá no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Se colocar para nós, e nós vamos ver o que está lá registrado. Yasmin, tá bom.
Outro dia eu olhei para ali, Paola tá tão eu vi que era Yasmin, né. Então olha só, diz assim, ó: "Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha". Esta perguntou à mulher: "Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhuma das árvores do jardim?". Qual foi a primeira estratégia que o inimigo usou, o nosso adversário, que a Bíblia nos relata aí nesse livro, nesse capítulo, o argumento. O argumento, via de regra, é a primeira grande estratégia do inimigo. Ele elabora argumentos contra nós. Eh, Quando ele chega na presença de Deus, o que que ele faz em relação a Jó? Tenta. Então, eh, no primeiro ataque do nosso adversário, qual foi a primeira estratégia utilizada? Argumento. Eu queria te perguntar uma coisa, a resposta é bem facinho. A primeira estratégia traçada funcionou ou não? Então, seria inteligente da parte dele abdicar dessa estratégia? Né? Essa estratégia, ela tem qual objetivo? Se você quiser, anote aí. Fazer você valorizar mais argumentos do que. Então, o argumento é uma estratégia, mas qual é o objetivo dessa estratégia? Fazer você valorizar mais argumentos do que princípios. Então, eh, quando o argumento foi feito, eh, o objetivo do adversário foi alcançado, porque nossos primeiros pais abriram mão dos princípios e abraçaram o argumento. A questão é a seguinte: bom, nosso Deus também usa argumentos, sim ou não? Sim, está usando argumentos agora, através da minha pessoa. Então Deus também usa argumentos. Então, como é que você pode discernir se o argumento é para ser ouvido, é para você dar ouvidos, ou é para ser rejeitado? Porque os dois lados usam argumentos. Eu diria o seguinte: quando o argumento favorece a carne humana, quando o argumento favorece o orgulho humano, ao ego humano, certamente não é de Deus. Quando o argumento quer que você abdique de princípios mais elevados, certamente não são de Deus. Quando Deus argumenta com você, é para te levar a colocar o princípio em prática e não o seu eu em voga. Entendeu a diferença? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Você vê um argumento daqui e vê um argumento daqui. Como é que eu vou lidar com ele? Se o argumento daqui fortalece o meu ego, a minha carne, opa, peraí. Está dizendo para eu fazer o que eu quero, mas isso me leva a quebrar um princípio. Aí o argumento daqui está querendo que eu faça o que eu não quero, mas se eu fizer o que eu não quero, eu estou fazendo o que Deus quer, eu estou seguindo o princípio dele. Esse aqui é o argumento que eu devo dar ouvidos. Então essa é uma grande estratégia, nunca se esqueça disso. Fazer com que você valorize mais argumentos do que princípios. Tá? Pastor Vanderlei me mandou um vídeo, Ana, pergunta assim, o que você acha? Né? Aí eu respondi assim, o que Tiago acha, botei a referência, e o que o apóstolo Paulo acha, e botei a referência. Não disse mais nada. Aí falei a referência e falou, ótimo, pastor. Mas o que eu fiz foi
levar ele, o argumento, era um vídeo, né, vídeo religioso, um argumento muito forte. Inclusive, escute, argumento bíblico, aparentemente convincente, tá? Mas, na minha resposta, eu já ensinei que o princípio é maior do que o argumento. Ou seja, é bíblico, mas tem base em toda a Bíblia. É bíblico, mas os apóstolos, o Novo Testamento confirma. Porque, tirando isso, né, pastor? Até eu abaixaria a cabeça e falaria, caramba, sacou um lance que ninguém tinha visto. Né? Muito bem posicionado, muito bem falado. Por favor, não pergunta a ele qual é o vídeo, não. Não vamos propagar. Tá? Mas era assim, à primeira vista, irmãos, de tirar o chapéu para o argumento. É um podcast aí desse da vida. Né? Crente tem que aprender a assistir podcast, ouvir podcast. Crente tem que aprender a navegar nas redes sociais. Porque está cheio de crente dando ouvidos a argumentos, estão te levando a quebrar princípios. De gente citando a Bíblia. Crente não sabe filtrar, sabe ponderar. Falou bonito, falou bem, tem um som bom, uma boa imagem, mergulha de cabeça. Mergulha de cabeça. Então, pode ser. Temos que ter espírito crítico. Tem gente que é crítico. Crítico. É mais feliz quem tem espírito crítico e não é crítico. Entendeu? Mas é mais fácil ser crítico. Então, esse é o primeiro argumento. Fazer você valorizar mais argumentos do que princípios. Segunda grande estratégia, aí vamos lá para Deuteronômio 25, 17, 9. Ele está aí para nós. Aí começando o 17, vamos até o 19. Lembre-se do que os amalequitas fizeram. Olha só, está pedindo para Israel não esquecer. Estratégia que os amalequitas fizeram. Lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Já tinha um tempinho que o negócio tinha acontecido. Quando estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho. O que eles fizeram? Atacaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao redor, terra que ele lhes dá para dela tomarem posse com herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não esqueça. Volta ao 18, por favor, e queria que você marcasse aí na sua Bíblia, beleza? Essa frase aí, ó. Atacaram todos, ficaram para trás. Atacaram todos os que ficaram para trás. Aqui, eu acho que pastores e pastoras que estão sabem que tem gente que sério é combate. Tem ou não? Ah, não, não vou me. Por exemplo, às vezes o casal não quer ser ministrador do Casados para Sempre. Fala, ah, não, aí ele vai atacar meu casamento. Já viram isso acontecer? A pessoa não quer ministério, não quer aceitar responsabilidade na igreja, porque não quer ser o quê? Atacado. Ah, não quero ser presidente do jovem, porque aí eu vou ser atacado. É verdade? Absoluta. Liderança não é brincadeira, não é para fracos. Não é para quem quer fama. Não é para quem quer recebendo elogio. Verdade.
Agora, isso aí também é verdade. Essa é a má notícia para quem abre mão de chamado, para quem abre mão de responsabilidade no reino, porque não quer embate espiritual. E Deus revestiu de dons e talentos para aquela área. Porque o texto está dizendo o seguinte: olha, quem desistiu da luta não deixou de ser atacado. Não, eu quero mais saber. O diabo não falou, então tá bom, tá tranquilo. Mesmo não querendo mais saber, fala assim, não tenho dó, vou atacar. Porque ali o espírito dos amalequitas é uma representação do mundo espiritual, da estratégia que o mundo espiritual usa. Então, eu diria o seguinte, a segunda grande estratégia é sabermos que quem fica para trás, o diabo não deixa para trás, ele ataca também. Então não tem essa, eu não quero estar no front porque eu não quero embate, mas ele vai atrás. Ele vai atrás. O amalequita espiritual vai atrás. Então, aí vamos pensar o seguinte: se eu estou na linha de frente, eu sou atacado. Se eu abrir mão de tudo, eu sou atacado. Qual é a melhor escolha? Quem abrir mão de tudo vai ser atacado e não tem galardão nenhum. Não tem experiência com Deus. Eu estou na linha de frente, eu sou atacado. Mas eu tenho galardão, eu tenho socorro do Espírito Santo, eu tenho experiência para contar. Então é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Né? Deus me chamou, Deus me qualificou, esse é o meu papel no reino, eu vou fazer, independente de ser atacado ou não. Porque se eu também não fizer, o diabo não vai ficar vendo televisão e me deixando de lado. Então, essa estratégia é assim, olha, é interessante. Deus assim falou assim, olha, e, ele usou essa estratégia, o inimigo, chateado, isso aí não vai passar em branco. É, deixa eu te falar uma coisa, espiritual não tem café com leite. É o que o texto está dizendo. Ah, não, não ataca não, porque é café com leite. É tão fraquinho, ficou para trás. Tenha dó. Os demônios não chegam para Satanás. Tenha dó, tão fraquinho, ficou para trás. Está tão frágilzinho. Se há alguém que não é misericordioso, vem das trevas. Tem dó de quem ficou fraco. Ah, estou desanimado, não quero ler a Bíblia, não quero orar, não quero ir para a igreja. Você acha que o diabo vai ter dó de você? Tem não. Não. Então, o que fazer? Então, o que fazer? Quem é que te fortalece? É o pastor? É a igreja? É o seu líder? É o seu discipulador? Quem te fortalece? Você, não, nem Deus. No bom sentido, vou explicar. Tá? O que diz Efésios 6? É um texto de batalha espiritual, certo? Como é que o texto começa, irmãos? Abre lá, bota aí para nós, Yasmin. Efésios capítulo 6. Quem é que faz isso? É Deus que vem e me veste? É Deus que vem e me fortalece? Nas conjugações verbais aí do texto, é você que toma essa decisão. Eu vou me revestir. Eu vou me fortalecer. Então a gente coloca uma responsabilidade espiritual em Deus que não é dele, é nossa. Então, olha só, vistam-se, vistam-se. Não é assim, Deus irá vesti-los. A responsabilidade é nossa, de não ficarmos para trás, de não ficarmos paralisados, como Israel ficou naquela época, alguns de Israel. Fala assim, vistam-se de toda a armadura de Deus para quê? Qual é o objetivo? Poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque, mesmo que não se vista, ele vai vir. Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há outro texto também que diz assim:
fortalecei-vos. Nessa, nessa terminologia, fortalecei-vos, quem é que te fortalece? É o teu discipulador, é teu pastor, é teu líder de ministério. Quem é que te fortalece? É você mesmo. Quando você quer se fortalecer, o que, é que você faz? Você come mais, compra suprimentos. É você que decide. Então, por que, que quando é para se fortalecer espiritualmente, você quer dizer que depende de todo mundo? A Bíblia é sua, a decisão de orar é sua, a escolha de vir congregar é sua, né? A escolha de deixar a sua vida espiritual ativa é sua, sempre será sua. Então, é, terminando aqui da segunda estratégia, quem aprende isso, acho que pode ficar esperto e falar, ele ataca quem está lá no final do rebanho, para mim a posição é do meio para frente. Deixa os últimos para lá. Essa estratégia, inclusive, ele não é original, ele aprendeu com o reino de Deus, porque os leões, onças, né, vocês já viram isso em história de vida, eles atacam os menores, os doentes, os desgarrados. Aí você aceita ficar doente espiritualmente, aceita não crescer espiritualmente e se desgarrar do rebanho. Você falou assim: diabo, pode vir me atacar. Você não falou, mas a sua atitude falou. Eu estou à disposição do ataque da Maliquita. Então, o lugar mais seguro no rebanho é do meio para frente. Amém? Então, eu quero estar do meio para frente. Amém? Deixa os últimos lugares para quem não tiver esperto. Né? Para quem não veio hoje de manhã. Sim, pastor. Boa lembrança. Lembrança. É, tá. Então, vamos ficar entre argumentos e princípios. Aí facilita muito a resposta pronta. Então, guardou aí a segunda grande estratégia. Quem fica para trás, o diabo não deixa para trás. É por mim. Então, não é uma boa estratégia. Ah, então, já que eu vou assumir, tem luta, vai me combater. Né? Todo mundo aqui que lidera sabe disso. Né? Então, mas não é vantagem, então, pensar em é verdade. Ah, então eu não vou fazer porque aí eu não vou ser atacado. Não, não acontece isso. A terceira e última grande estratégia é usar o texto bíblico certo, mas fazer a aplicação errada. E aí mora um grande. Ele não vai fazer isso com quem é do reino, via de regra. Quem não é do reino, não lê a palavra, não conhece a palavra. Então, é um argumento. Temos que ter muito cuidado. Coloca aí para nós, Yasmin, por Mateus. Vamos ler do 3 ao 7, ver essa estratégia rolando, tá? Ver isso acontecendo. O tentador aproximou-se dele, Jesus, e disse. Aí argumento, mas usando a palavra, com a aplicação errada. Palavra certa com a aplicação errada. Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Jesus não é bobo, temos que ser. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra de Deus que não procedeu da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, a guerra de argumentos, argumentos querendo que Jesus quebrasse princípios, continua. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. No último versículo, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Então, essa estratégia, irmão, então, está até dentro do exemplo também da nossa experiência. Até estava pensando também hoje de manhã, é, eu sou discipulador do pastor Vanderlei, mas eu sou o discipulador mais falho da igreja. Mas eu estava pensando,
Mas isso também é discipulado, porque, embora eu não consiga ele mesmo, mas eu estava pensando, o discipulador ele deixa um legado que dinheiro nenhum é ensinar o seu discípulo a manejar bem, a fazer escolhas certas, tão certas. E às vezes a gente pode não estar toda semana, mas só uma dessa vale por 3 semanas. Porque são coisas que porque o discipulador um dia passa, mas o princípio fica com foi o que Jesus fez com os discípulos, ensinou princípios. Jesus vai, os princípios ficam com eles. Eu vou agir assim porque Jesus agia assim. Eu vou pensar, vou raciocinar dessa forma porque ele pensava e raciocinava dessa forma. Por isso também é tão importante o discipulado, porque não é só um encontro para bater papo, não é só como é que foi sua semana, como foi a minha, mas momentos como esse, em que o estilo de vida é passado. O estilo de vida, como você lida com a palavra, como você lida com o Espírito Santo, como você lida com os desafios da vida, isso é inesquecível. E a estratégia aqui, é, ela dava o que Deus falado, como falou lá em Gênesis. O grande problema era o quê? A aplicação. Porque pode ser bíblico, mas se a interpretação está errada, a aplicação pode ser bíblico, mas se a interpretação está errada, então não é só assim, está na Bíblia. Porque ele veio com esse argumento para Jesus, mas está escrito, está lá no Salmo. Você pode mandar transformar pedras em pães, está lá no Salmo. Pode se atirar do pináculo, está lá no Salmo. Vai ordenar que os anjos te segurem. Só que, se Jesus aceitasse o argumento, ele estava quebrando o princípio de dependência, de não usar os milagres, o seu poder milagroso, para a salvação própria. Ele veio para usar o seu poder milagroso para a salvação. Pelo contrário, ele não salvou a si mesmo, por isso ele morreu na cruz. Poderia salvar a si mesmo. Então, eh, essa é uma estratégia que tem proliferado hoje em dia com a divulgação. Só faz um vídeo no Google, coisa daqui a pouco desencanta. Então, mas isso, eh, nós temos também, então, a fonte confiável, tá? Não ser predisposto imediata a novas as novas revelações, ouça o que eu vou te falar, as novas revelações na palavra serão interessantes, mesmo estando erradas. O cabo não é bobo. Então tem que falar uma coisa que seja interessante. Pode ser uma coisa que de pronto a gente já rejeite. Tem alguma coisa interessante. Então, eh, ele usou o texto, mas com Jesus. Passe. A última, né, o texto bíblico, é que ele muda a caída, a fama. Ele muda, assim, ó, parece que diz, então, ama, faça uma coisa.
Mas as 2 primeiras foi o texto bíblico. Então, acho que deve nos fazer temos e que eles basear na bíblica a dominical, é um momento que nós olha o que eu vou te falar, pode estudar a Bíblia toda, inteira, isso você vai ser um biblicista, mas não vai ter muita validade prática. Nós estudamos a Bíblia, não é para conhecer, não é para conhecer a história de Daniel. Eh, dizem que Rita Khrushchev, né, ele foi uma criança que cursos bíblicos, seja ele ganhar. Padre bíblicos com as crianças, ele pelo menos ia ganhar parte, ele estava muito chocado. Ele ganhou todos os partes, governo, lugares, proibiu todo o conhecimento que ele adquiriu nos concursos. Então, assim, aquilo que eu falo, conhecer a Bíblia, o diabo conhece para conhecer a ação de Deus, é conhecer para conhecer os princípios, conhecer. Então, eh, as estratégias do inimigo essas, quais são as estratégias para não sucumbir diante dessas agora, amém? Agora eu sei. Então, uma das estratégias dele é que eu valorize mais argumento do que princípio. Como é que você decide agora ter a sua vida a partir dessa manhã? Para você é mais importante o argumento ou o princípio? Você vai valorizar argumento que leve você a obedecer o princípio que Deus estabeleceu e não a sua carne. Amém? Aí você sabe escolher. Outra coisa, como é que você vai lidar com a estratégia de que quem fica para trás, o diabo dá uma coça, ele não tem pena. O que você escolhe? Ah, pastor, é do meio para frente. Essa frase vai ficar na minha boca, no meu, é do meio para frente. Né? É do meio para frente, com certeza. O cavalo está balançando, com certeza, do meio para frente. E por último, se a estratégia dele é confundir você biblicamente, qual a escolha que você faz? Você é um beriano, hein? Vou conferir tudo, tintim por tintim. Se fechar de Gênesis a Apocalipse, ele é momentâneo, aqui é circunstancial. Deus, aquilo até pode ter acontecido, mas depois Deus alterou ali. Então, o texto subsequente, ou ele confirma o texto antecedente, né? Ou ele modifica. Novo Testamento, nossa liderança toda judaica, os apóstolos. Né? Qual deles ensinou para a igreja a praticar a festa judaica? É pecado a igreja de hoje? Não, não. Mas é algo que os apóstolos ensinaram? É algo que Jesus ensinou os apóstolos para ensinar? Não. Né? Então, para que você não tenha confusão bíblica, você precisa de esclarecimento bíblico. E isso vem com o estudo. Vamos lá.
jovem, faz horas, sendo que ele já fez, estava desligado. Deve estar errado, né? Confio que ele esteja errado. Agora, fecha os olhos, conversa. Quem trouxe você aqui hoje para falar isso que ele falou, agradeça aí. Eu decido me precaver contra essas três espíritos. O princípio é mais importante. Não vou ficar para trás, ficar do meio, e vou permitir confusão. Vou pedir ajuda, eu vou ter critérios para conferir aquilo, novo entendimento da palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que temos ouvido. Nós não somos meros ouvintes, ouvintes que praticam. E nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ser crentes estratégicos na nossa vida espiritual. Venhamos viver nossa vida espiritual de modo romântico, mas possamos lembrar que é uma guerra, a vigilância é constante, e assim como quem está em guerra tem que ter uma estratégia de luta, nós precisamos colocar isso na nossa cabeça a partir desta manhã. Como crentes, nós vamos ter estratégias espirituais e vamos colocá-las em prática. Assim oramos em nome de Jesus.